Meus irmãos, a paz do Senhor, quem vos saúda neste momento é o seu irmão em Cristo, pastor Davi Costa, residente na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Glória a Deus. Nós estamos estudando o quarto trimestre da Betel Dominical. Isso é, estamos encerrando o nosso ano letivo, né? E a Betel Dominical é esta aqui, tá? E esse trimestre nos traz o título Personagens Bíblicos Virtuosos e Marcantes, homens e mulheres que permaneceram fiéis a Deus diante das circunstâncias da vida. Muito bem. E este é o meu canal, Canal Família, e eu convido você que, se você ainda não for inscrito no meu canal, faça um convite para você se inscrever. A sua inscrição vai ser muito útil no crescimento desse canal. Hoje nós estamos diante da lição número 3. Esta lição será licionada em todas as Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, no próximo domingo, dia 19. E essa lição nos traz o título sobre Caleb. Caleb, perseverança na fé, rumo à terra prometida. Louvado seja Deus. Nosso texto áureo aqui diz, texto áureo: porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir, e eu o louvarei, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente possuirá em herança. Está escrito no livro de Números, capítulo 14, versículo 24. E nós temos aqui a verdade aplicada que diz: a perseverança nos leva a seguir em frente, atingir o alvo e alcançar as promessas de Deus. Nessa lição também nós temos 3 objetivos, cujos objetivos é o primeiro, conhecer o relato bíblico sobre Caleb. O segundo objetivo é ressaltar a importância de ter bom ânimo diante de situações adversas. E o terceiro é reconhecer a importância de crer nas promessas de Deus. Temos um texto em referência, que em outras versões é a leitura bíblica em classe, se encontra em Josué capítulo 14, versículos 7, 8, 9, 10 e 11. Também nós temos aqui a introdução desta lição número 3, e a introdução é um ato de introduzir, em que nós lemos a introdução, nós nos preparamos para entrar em todos os tópicos a qual vai ser abordado durante a lição. A introdução diz assim: nesta lição estudaremos a história de Caleb. Caleb, ele era um dos 12 espias a qual Moisés enviou para espiar, né, e observar a terra prometida. E também tinha incumbência de fazer um relato sobre como conquistá-la, né? Juntamente com Josué, ele passou uma impressão positiva da situação em oposição à opinião dos outros espias. Observamos aí que eles tinham ali um objetivo. O objetivo deles era fazer um relato, um relatório, né, para uma estratégia como eles poderiam entrar na terra prometida. Muito bem. Então nós vamos estudar, vamos falar só sobre o primeiro tópico da lição 3, para o meu vídeo não ficar muito longo, para que os irmãos que forem assistir não venham desvanecer em meio
em meio ao vídeo, né? Falar, tá muito longo, vamos parar por aqui. Então vamos lá. No tópico 1 fala sobre a história de Caleb. Esse tópico 1 é interessante, né? Glória a Deus. E nós sabemos aqui, Caleb, cujo nome significa cão, né? Quantos aqui já ouviu falar sobre fulano é igual um cão fiel, né? Então o nome Caleb significa cão, porque assim como um cão é leal ao seu dono, Caleb era leal ao Deus a qual ele estava servindo, que é o nosso Deus. Então, Caleb, cujo nome significa cão, transmitindo a ideia de fiel. Um homem fiel, um homem corajoso, era filho de Jefoné, descendente do povo quenezeu, ali em Gênesis capítulo 15, 19, número 32, 12. Todavia, como a sua mãe era hebreia, da tribo de Judá, ele era considerado um autêntico israelita. Por isso foi um dos escolhidos para espiar a terra prometida. E nós observamos que ele era de uma personalidade marcante, e Caleb, ele mostrou bastante perseverança, determinação, ao aguardar com paciência a promessa do Senhor, e isso fez dele um homem vitorioso. Então aí fala sobre a história de Caleb. No ponto 1 do tópico 1, fala sobre avançar enquanto outros recuam. Olha só que interessante era este homem diante de Deus e diante do povo de Israel. Caleb avançou enquanto outros recuaram, cheio de pessimismo, cheio de incredulidade. Eles foram espiar a terra prometida, mas foram 12 espias. Porém, só Josué e Caleb é quem trouxe uma palavra de ânimo para que o povo não viesse desfalecer daquela jornada. Os demais vieram cheios de pessimismo, cheios de incredulidade, né? Falta de fé, falta de esperança, porque os demais trouxeram palavra de desânimo para o povo. A coragem de Caleb fez com que ele se destacasse em meio à incerteza. Porque enquanto o medo paralisou os outros espias, ele deu um passo à frente, movido pela fé e pela determinação de quem não se abala diante dos obstáculos que os olhos veem. Nós observamos aí que os demais espias, eles trouxeram palavra de desânimo, tentando desanimar o povo, tentando fazer com que o povo viesse a retroceder. Mas Caleb não, Caleb já trouxe uma
uma palavra de animosidade, né? Para que o povo animasse em avançar naquela jornada para conquistar a terra prometida. Terminamos aqui o ponto 1 do tópico 1 e vamos para o ponto 2 do tópico 1. Aqui nós observamos que o comentarista desta lição, ele deixou aqui dizendo o seguinte: o Senhor não se agrada de quem recua. Veja bem, existe sentido, né, na nossa vida espiritual, que muitas vezes é necessário nós recuarmos. Mas nesse sentido aqui, de adquirir a terra prometida, recuar era um ato de covardia. Tá? Por exemplo, nós recuarmos diante dos obstáculos da vida, nós deixarmos de servir ao Senhor por causa dos obstáculos, das dificuldades, é um ato de covardia. Nós não podemos recuar, tá? Então, haja o que houver, não podemos de deixar fortalecer a confiança que nós temos no Senhor. O ato daqueles 10 espias foi tentar fazer com que o povo retrocedesse e deixasse de confiar no Senhor, mesmo eles tendo visto todas as maravilhas que Deus já tinha operado no meio deles durante essa jornada, essa caminhada. Glória a Deus. Nós devemos fazer o quê? Perseverar em fazer a vontade de Deus, mesmo em situações adversas, ou quando não conseguimos compreender tudo o que está acontecendo. Nós sabemos que Deus tem promessa ao seu povo e é necessário nós continuarmos exercendo nossa fé, porque o povo de Deus anda por fé e não por vista. Então eles tinham que prosseguir pela fé e não pelas dificuldades que eles viram lá espiando a terra prometida. Porque a Bíblia diz que o justo viverá da fé, e aquele que recuar, Deus não tem prazer nele. Louvado seja o nome de Jesus, né? Ele recuar, a sua alma não terá prazer. Hebreus 10, 37 ao 39. E nós vimos aqui que Lucas também deixou escrito em Lucas 9:62, que quem lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Então Caleb foi um exemplo de visão, coragem, fé, perseverança para conquistar as promessas de Deus para a sua vida. Então nós observamos que Deus tinha feito essa promessa, né, para o povo de Israel, desde quando ele ordenou que Abraão saísse do meio da tua terra, do meio da tua parentela e da casa dos teus pais, para ir para uma terra que a qual ele havia de mostrar. E isso era uma promessa de Deus, e para isso precisava ser perseverante para conquistar, aleluia, a promessa que a qual Deus já tinha prometido há alguns anos atrás. Então observamos aqui que é preciso nós, irmãos, prosseguir para o alvo, né? Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Aqui no terceiro ponto do tópico 1, fala sobre a falta de visão do reino. A visão é algo muito importante, né, para as nossas vidas.
tanto a nossa visão física, por exemplo, se nós não tivermos visão, nós ficamos sem rumo, sem saber para onde nós iremos, porque sem a visão nós não possamos ver o que estamos fazendo, para onde estamos indo. Agora aqui nós estamos falando sobre a falta de visão do reino. Está falando aqui sobre a falta de capacidade para nós compreendermos os propósitos de Deus. Então, quando nós não temos capacidade para compreender os propósitos de Deus na nossa vida, nós perdemos o rumo para entrarmos no reino de Deus. E nós observamos que era uma falta de visão muito grande na vida dos 10 espias que trouxeram má fama da terra em qual eles foram espiar. Olha só, a timidez e a covardia entraram no coração da maioria dos espias, que eles considerou inferior pela falta de fé. Veja bem, eles consideraram-se como gafanhotos diante dos habitantes da terra prometida, irmãos. Se eles se humilharam de uma forma não aceitável para um povo que serve um Deus, para um povo que serve um Deus tão grande e forte como é o nosso Deus. Nós observamos aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz aqui, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas um espírito de fortaleza e de amor e de moderação. Então, eles se mostraram tão inferior que chegaram até a dizer: nós, diante daquele povo, aquele povo que está naquela terra, um povo de grande estatura, ali tem gigante. Ali tem gigante. Né? E eles se fizeram tão inferior que chegaram a dizer: nós somos como gafanhotos diante deles. Eles esqueceram que o comandante era o Senhor dos exércitos, era o Deus de Moisés e de seus pais, era o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Né? Então observamos que, à exceção de Caleb e Josué, os outros espias se revelaram pessimistas e incrédulos, dizendo que a terra era boa, produtiva, que mana leite e mel, mas a cidade era fortificada, habitada por um povo poderoso e por gigante. Então eles fizeram: a terra é boa, a terra mana leite e mel, mas a cidade é fortificada, nós não temos como conquistar aquela terra, aquela cidade. Então, diante disso, eles não viam como atacar quem era mais forte do que eles. Então, o que eles esqueceram é que, fisicamente falando, aquele povo era mais forte, né? Realmente. Eles olharam para a parte mais externa, para a parte material. Mas eles esqueceram de uma coisa: que o Deus a qual eles serviam, é o Deus Todo-Poderoso.
Bom, então aqui eu aprendi que a coragem de Caleb fez com que ele se destacasse em meio à incerteza. Então eu encerro aqui este vídeo, né, que é apenas uma pré-aula, e que você possa não faltar na escola bíblica dominical, na sua congregação, onde você congrega. Tá? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus.